Olá, nós estamos no ar com o programa Presença Espírita, o programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e de seus valores. Todas as quintas-feiras, às 22 horas, nós estamos ao vivo aqui pela Rede TVM para falar de um assunto que toca muito o nosso coração, que é o Espiritismo, né, Maurício? A doutrina consoladora. Sem sombra de dúvidas. Ter a oportunidade, não é, Silvia, de trazer até você para refletir conosco, porque a cada programa nós também aprendemos, também são reflexões novas que fazemos em torno do Espiritismo, não com a condição de converter ou de proselitismo a qualquer um, mas sim de oferecer material de reflexão, de análise e talvez de explicação para muitos dos fenômenos da vida. Não importa quais os caminhos que nós escolhemos para encontrar a Deus, o importante é que caminhemos todos na mesma direção a Deus. O Espiritismo é mais um dos caminhos que a nós nos fortalece, nos esclarece e nos tranquiliza a alma. E é interessante que muitas pessoas nos dizem que naquela quinta-feira, ouvindo certo assunto que nós falamos aqui, casou com o problema que ela estava sentindo, explicou uma dúvida. A pessoa não é espírita realmente, mas todos nós somos filhos de Deus e temos esses anseios na alma, né? Muitas vezes passamos por uma situação mais difícil, uma perda de um ente querido, por exemplo, que acontece em todos os lares, e o Espiritismo, ele consola ao explicar para nós por que as coisas acontecem. Quando parte do princípio da imortalidade da alma, quando explica a reencarnação como uma lei natural da vida, quando nos fala que a lei de causa e efeito, que muitas das vezes nos chega no fenômeno da dor e do sofrimento, é a justiça e a bondade de Deus, também sob esse aspecto, ela nos dá um incentivo e um bom ânimo para não ter esse desentendimento de aparentes injustiças, porque se há injustiça no mundo, Deus seria injusto, não é, Silvia? Não há como desassociar. Então, somente com esses parâmetros nós conseguimos entender em plenitude a justiça de Deus. E essa visão de que Deus é Pai, né? O Espiritismo nos aproxima muito de Deus, ao nos ensinar que Deus realmente é o nosso Pai e que Ele tem para nós planos de felicidade e não de punição, de castigo, de inferno eterno, mas Ele, assim como os pais da terra que querem ver os seus filhos felizes, imagine Deus, que é o Criador de todas as coisas. E também nos explica que o caminho mais lúcido e claro para entender a Deus e chegar a Deus é Jesus. Espírito perfeito que encarnou na Terra, jamais antes, nem ninguém depois dele, conseguiu cantar as belezas de Deus com tal plenitude, pureza e coerência como Jesus. Então o Espiritismo, quando nos fala de conduta moral, de procedimento em relação a nós, ao próximo e a Deus, entende como o Evangelho de Jesus a melhor referência, a cartilha que nós, indissociável à nossa felicidade. E aí o Espiritismo também ter como claro uma doutrina cristã, porque segue, não precisando ou não necessariamente com parâmetros externos para se tornar cristãos, mas na proposta de entender os ensinamentos do Cristo como um roteiro para a vida. E a cada programa nós procuramos escolher um tema para que, sob esse aspecto, sobre esse tema, sobre essa análise, nós possamos oferecer a você essa percepção que o Espiritismo traz, a contribuição que a doutrina espírita pode trazer a você. E hoje trazemos um tema, Silvia, que muitas das vezes ele é visto e sob uma ótica de castigo, de punição, e quanto não muitas vezes de não merecimento, né? Quantos de nós nos percebemos e nos revoltamos contra a providência divina porque nós não merecemos. E é um grande enigma, né? Como entender o sofrimento? Por que sofrer, né? Qual é o do sofrimento, Silvia? Aliás, ninguém gosta, né? De maneira nenhuma. De maneira alguma. Mas na terceira parte de O Livro dos Espíritos, que trata a respeito das leis morais, os Espíritos dizem o seguinte, que a lei de Deus é a única para a felicidade do homem. E ele só é infeliz quando se afasta dessas leis. Fica bem claro, então, que a dor, o sofrimento, os dissabores,
eles decorrem de escolhas nossas, deliberadas ou não, que fogem às leis universais que regem todos nós, todas as coisas. Dentro dessas leis, logicamente, que existe uma lei chamada do livre-arbítrio, onde nós temos a capacidade ou a liberdade de escolher aquilo que nós achamos que é melhor para nós, quem sabe. Mas muitas vezes essas escolhas são equivocadas, repercutindo então na nossa vida a maneira de dores, de sofrimentos, de sabores, decepções. No entanto, é bom que fique claro, os espíritos deixam claro isso, que tanto a dor quanto o sofrimento, eles têm um caráter educativo para a nossa personalidade espiritual. Como dizia o Maurício, muitas das vezes nós imaginamos que o sofrimento humano, as dores humanas, as desgraças que vemos por aí, são punições de Deus, quando na verdade elas são consequências de atos por nós mesmos realizados. A cada um segundo as suas obras, disse Jesus, deixando muito claro que tudo que plantamos, nós colhemos. Se plantamos coisas boas, colhemos coisas boas. Se plantamos coisas ruins, colheremos coisas ruins. Tristezas, decepções, sofrimentos. No estágio atual em que vive a Terra, um planeta de expiações e prova, é natural a presença da dor e do sofrimento. No entanto, para todos nós que vivemos aqui na Terra, a dor funciona como o aguilhão, aquele que nos impulsiona para frente, apesar de parecer um paradoxo. Mas todos nós, quando sofremos, quando sentimos a dor física ou moral, nós saímos sempre mais fortalecidos para as batalhas que virão à nossa frente. Eu vou te perguntar uma pergunta óbvia. É preciso sofrer? Não há uma outra maneira de nós crescermos educativamente, como eu dizia, que a dor tem esse caráter educativo? Não existem outros aspectos na vida que são também educativos, que nos elevam? Quando nós entendemos, Silvia, de que a dor ela não é castigo, mas ela é uma ferramenta para nos avisar que estamos em distonia em relação com as leis de Deus, nós vamos chegar à conclusão, por lógica, de que a sintonia com a lei de Deus nos gera paz e plenitude. O sofrimento não é castigo, mas ele é a reação a um afastamento da nossa essência, da essência de amor. Joana de Ângeles, o Espírito, ela escreve no livro Plenitude de que a dor é um mecanismo que a vida se utiliza momentaneamente para nos chamar ao progresso e à melhora pessoal. E quando nós nos convencermos pelo amor, o sofrimento já não mais será necessário. Assim, passar pelas vicissitudes da vida é progresso, é aprendizado, é necessário. Passar pelos sofrimentos e as dores é questão de opção. Da opção que fizemos em conscientes agirmos errado. Porque essa punição perante a nossa consciência e perante essa distonia frente às leis da vida, ela não se dá quando somos ignorantes, mas ela se dá quando nós optamos sabendo de que aquilo não é adequado, o certo, o correto. E aí então arcamos com as consequências, porque com o livre-arbítrio que temos, optamos por nos afastar da lei de Deus. Então, o sofrimento, a dor, não é algo punitivo e castigo nessa visão que nós temos de Deus, de um Deus punitivo, de um Deus a vigiar, de um Deus a nos castigar. O Deus é amoroso sempre. O nosso Deus é um Deus Pai amoroso, de que nos oferece, se lembrarmos a colocação de Jesus, de que mesmo as aves do céu não semeiam nem colhem, os lírios do campo, beleza maior que o de Salomão, sem tecer nada, porque Deus nos oferece a tudo, Deus provê as nossas necessidades. Então, esse Deus Pai que cuida dos mínimos detalhes da nossa existência para que progridamos sempre, Ele não está preocupado em nos castigar. Mas nós nos impingimos muitas das vezes a dor, porque rebeldemente nos afastamos da coerência da lei de Deus.
E ainda mais, quando o sofrimento nos chega, ele é sempre ferramenta de aprendizado, mas algumas vezes ele não atua como aprendizado. Porque aí temos que fazer a nossa reflexão também, Silvia, de que muito há que se pensar entre o mal e o bem sofrer. Porque se o sofrimento nos chega e gera em nós revolta, gera em nós um enfrentamento de Deus, por fruto do nosso orgulho, da nossa prepotência, porque eu não mereço, porque comigo, quantos de nós não falamos? Nos afastamos de Deus, inclusive, É um mal sofrer, não há aprendizado nesse sofrimento. Ele retornará até que nós nos amoldemos, de que nós dobremos a nossa arrogância, a nossa empáfia e entendamos quais são os sinais que a vida vem nos oferecendo. Maurício, é um assunto bastante interessante e nós esperamos as suas perguntas. O nosso convidado já está aqui. Nós vamos agora encerrar esse bloco, vamos para o segundo bloco em breve. E você pode ligar para o telefone 3028-7122 ou falar com o Maurício no Facebook, na nossa página na internet, o Presença Espírita Ponta Grossa. Agora nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Olá, estamos de volta com o programa Presença Espírita, o programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e dos seus valores. Nosso segundo bloco, nós sempre temos o hábito de iniciar trazendo uma dica para você de algum livro, CD, palestra espírita, de algum produto espírita que te traga informações. Já algumas vezes, nós mostramos para você os produtos da série Momento Espírita. Momento Espírita é um programa de rádio, existe desde os anos 90, inicialmente em Curitiba, e hoje em mais de 200 rádios no Brasil e 2 rádios no Paraguai, onde programas de 5 minutos trazendo mensagens concisas, curtas, reflexivas, de aplicando as coisas e as reflexões do Espiritismo no dia a dia. O sucesso do programa foi de tal feita que, a partir dos programas de rádio, aqueles textos mais comentados, mais falados, mais pedidos, eles se tornaram livros e tornaram-se CDs. Mais de 25 CDs já foram editados, mais de 10 livros já foram impressos. E hoje a gente trouxe para você o volume 25, um dos mais recentes, que é um CD temático, porque todas as mensagens aqui desses, elas são em torno do tema prece. Então a gente vai ver mensagens como o combustível da oração, íntima conversa com Deus, prece diferente, 5 minutos, reproduzindo aquilo que é levado à rádio, agora sintetizado aqui em torno desse tema, a prece. Você pode acessar e ver todos os textos e encontrar muito dos áudios do Momento Espírita no site www.momentoespirita.com.br. É lá que você vai encontrar essas mensagens que aí estão nas rádios, estão nos CDs, nos livros. E é sempre um momento de reflexão ao carro, para enfrentar o trânsito, quando em casa, fazendo alguma atividade, escutando, ou você digitaliza e coloca no seu telefone, no seu MP4, e aí você pode então acompanhar essas mensagens curtas que sempre trazem alento, esclarecimento, conforto, reflexão. Nossa dica hoje é o CD, a série de CDs, e especificamente esse CD sobre prece do Momento Espírita. Se você gostou da nossa dica, procure os CDs, os livros Momento Espírita nas livrarias, nas bibliotecas das casas espíritas que você pode encontrar. Se você quiser comprar aqui em Ponta Grossa, nós sugerimos 2 livrarias que funcionam em horário comercial, a Livraria Espírita A Educadora, na Rua Santos Dumont 620, anexa à Sociedade Espírita Francisco de Assis, e a Feira do Livro Espírita, promovido pela União Regional Espírita. Ela acontece no Shopping Antártica, agora na loja entrada pela Rua Santos Dumont. Você vai encontrar também esses produtos e muito outros mais. E se você tem o hábito de comprar pela internet, nós sugerimos que você acesse o site www.livrariamundoespírita.com.br, a livraria virtual da Federação Espírita do Paraná. E você vai encontrar todos os produtos Momento Espírita, livros, DVDs, palestras, uma infinidade de produtos para você se aprofundar um pouco mais em torno da doutrina espírita. E a última dica, se você está nos acompanhando na quinta-feira, quando o programa é ao vivo, é a tua oportunidade. Entre em contato conosco pelo telefone, pela nossa página no Facebook, e aí então você pode deixar o seu nome, registrar o seu nome conosco. Ao final desse programa nós iremos sortear o CD 25 da série Momento Espírita,
de repente ele pode ser seu. Essa é a nossa dica do programa de hoje e agora nós vamos para a nossa entrevista. Silvia. Nós estamos recebendo hoje no programa Presença Espírita para falar a respeito da visão espírita do sofrimento e da dor. O Rafael Assad. O Rafael é palestrante espírita na Casa Espírita Caminho da Luz e no André Luiz e também é expositor doutrinário pela URI 2ª Região, a União Regional Espírita. Seja bem-vindo. Obrigado a você, Silvia, ao Maurício, a todos os nossos telespectadores, que Deus abençoe cada um de vocês. E para falar de um assunto difícil de falar, né, sobre o sofrimento, Rafael? Na realidade, Silvia, é um assunto que nos leva a reflexões. Por quê? Porque ninguém, nenhuma sequer pessoa, a dor física ou a dor moral, que nós dizemos sofrimento, deixou de visitar. Todos nós, independentemente da nossa condição socioeconômico, de qualquer razão, todos nós certamente já tivemos a visita das dores e dos sofrimentos, já que vivemos na Terra um mundo de provas, de expiações bastante imperfeito. Então a nossa condição intelecto-moral, o nosso estágio evolutivo certamente propicia, como você mesmo disse, Maurício, a dor na prática, ela é uma ferramenta educativa. É uma benfeitora que a todos visita com o intuito de nos trazer de volta aquilo que certamente propiciamos através das leis de causa e efeito. Então ela vem para nos fazer refletir, nos fazer buscar efetivamente a renovação íntima. Sempre que nós formos visitados por esta ferramenta educativa, o primeiro passo deveria ser buscar entender, no fundo de nossas almas, o porquê que a dor bateu à minha porta. Por que estou sofrendo? O que essa ferramenta quer me ensinar? Certamente que se todos fizéssemos assim, seria o bem sofrer. Por quê? Porque nós entenderíamos já de maneira antecipada a dor, entenderíamos e buscaríamos as causas. E certamente buscando as causas, iríamos na raiz do problema, provocando uma grande mudança na intimidade de nossas almas, que certamente faria e traria o alívio desta própria dor. Sabemos que a vida na Terra, ela não é perfeita. Então, todos nós aqui estamos sujeitos a vicissitudes. Alterações da economia, por exemplo, jogam por terra planos longamente acalentados. O passar dos anos é implacável. Ele vai gradativamente debilitando as nossas forças físicas, trazendo as doenças, as enfermidades. Então, todos nós estamos sujeitos a vicissitudes como a dor, como a doença do corpo físico e o desencarne. Sabemos que a vida na Terra, por essas características, ela é transitória. E até essas questões, como as dores, os sofrimentos, as doenças, o desencarne de amigos, de parentes, é relativamente bem aceita. No entanto, o que traz o condão de deixar o nosso viver áspero aqui na Terra são as fissuras morais daqueles que convivem conosco, sejam familiares, sejam colegas de trabalho, a sociedade em geral. Porque sabemos que o orgulho, o egoísmo ainda impera muito forte no coração humano. Se todos fossem bondosos, generosos, a vida na Terra seria um paraíso. Mas sabemos que ainda não estamos nesse estágio. Precisamos caminhar muito para chegarmos ali. Muitos utilizam a seguinte frase: não vou me envolver tanto na vida na Terra porque o planeta não tem mais jeito. São conflitos, violência, desonestidade e tantas situações que trazem dores e sofrimentos. Muitos até invocam o que Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Mas se nós olharmos para a conduta de Jesus, sempre esteve no meio das criaturas, nunca desprezou a terra ou seus habitantes. Pelo contrário, ele veio educar, veio curar corpos
e almas. Então é justamente neste caminho que nós devemos efetivamente seguir. Independentemente se estamos hoje sofrendo provas, dificuldades, dores físicas, enfermidades ou sofrimentos morais, nós temos que entender que a vida aqui na Terra é uma grande escola. Ela é totalmente educativa e todos nós recebemos de volta as lições que necessitamos para aprendermos e utilizarmos elas efetivamente com o intuito de nos aprimorarmos no campo do intelecto e da moral. Temos que ter em mente que Deus criou leis, dentre elas as leis da física, da química, da biologia e as leis de causa e efeito. Então, para cada ação que realizamos, receberemos uma reação de igual valor. É uma lei da física, é uma lei natural. Então, quando nós praticamos um equívoco com algum dos semelhantes nossos, dependendo efetivamente da gravidade, 3 fases se fazem necessárias para que nós quitemos totalmente o débito. A primeira fase seria o arrependimento sincero, aquele de coração. A segunda fase é a chamada fase da expiação, que é receber de volta aquilo que nós efetivamente propiciamos ao próximo. E a terceira fase é fazer bem a quem se fez o mal. E se nós olharmos por este prisma, chegaremos à conclusão que, se hoje estamos passando por algum tipo de sofrimento, uma doença física ou algum companheiro de jornada, numa situação bastante difícil de relacionamento, quem sabe estejamos espiando o nosso passado de equívocos, ou talvez é a nossa hora de quitarmos definitivamente o débito, ou seja, fazermos bem a quem fizemos o mal. Então, todo e qualquer tipo de dor ou de sofrimento que nós hoje estejamos vivenciando é a bondade divina, nos propiciando novas oportunidades de refazimento. Se no passado jogamos pedras pelo caminho, chegou a grande hora de juntarmos uma a uma. É a única maneira de nós efetivamente quitarmos os nossos débitos. O próprio Cristo disse: o amor cobre a multidão dos pecados. O que seria este amor? Na acepção da palavra, como Cristo disse, era seguir o caminho da retidão, o caminho das boas obras, das boas ações, de novos valores éticos e morais. Só dessa maneira nós estaremos utilizando inteligentemente as ações de Deus, ou seja, fazendo com que o amor pague uma dívida para nós, sem a necessidade das dores e sofrimentos. Mas tenhamos em mente sempre que formos visitados por essa ferramenta educativa, devemos, com humildade, com respeito às leis naturais, olharmos e buscarmos entender o que essa ferramenta quer me ensinar. Rafael, nós vamos falar mais sobre esse assunto que é fascinante. Se você quiser perguntar alguma coisa sobre o sofrimento na visão espírita, é só mandar as suas perguntas para o telefone 3028-7122. O Maurício também já está online na nossa página no Facebook, o Presença Espírita Ponta Grossa. Agora nós vamos fazer um intervalo e já voltamos. Nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita. Estamos recebendo hoje o Rafael Assad para falar da visão espírita do sofrimento. E eu já vou perguntar para ele se o sofrimento é uma imposição de Deus ou é fruto da lei da causa e efeito. Muitos acham que é uma imposição de Deus, como falávamos no primeiro bloco, um castigo divino, né? Na realidade, a palavra castigo nem existe no vocabulário divino. Todas as leis, todas as dores, todos os sofrimentos são educativos, jamais punitivo. Deus, na realidade, não impõe sofrimentos, ele impõe provas. As provas são inerentes à nossa condição de aprendizes. Já que vivemos no mundo de provas e expiações, elas são necessárias ao nosso avanço intelecto-moral. Existe um ditado que diz: a dor é obrigatória, o sofrimento é opcional. Por quê? Na prática, nós sofremos dependendo da condição que nós vemos a nossa dor.
Então, se nós colocarmos várias pessoas passando pela mesma prova, pela mesma dificuldade, alguns sofrerão terrivelmente, outros nem tanto, alguns nada. Por quê? Dependendo da nossa visão, da nossa educação psíquica, espiritual, nós teremos a maturidade suficiente para entendermos que aquilo ali é uma prova necessária ao nosso avanço intelecto-moral. E nós assimilaremos com coerência, com paciência, com resignação e respeitaremos os propósitos divinos de nos trazerem a evolução. Até tem um escritor e poeta inglês, no nome de John Milton. Ele fez uma colocação muito clara, muito inteligente, diga-se de passagem, ao dizer que nós podemos fazer do paraíso um inferno e do inferno um paraíso. Essa colocação é muito inteligente porque mostra que a nossa mente, ela tem lugar próprio. Então nós, através das nossas concepções interiores, nós podemos visualizar fora exatamente o que nós carregamos dentro. Então, o sofrimento exagerado é uma falta de maturidade espiritual, uma falta de entendimento em relação às leis divinas. Deus não impõe sofrimento, apenas provas, mas o sofrimento é uma falta de maturidade e uma inaceitação das leis naturais. Rafael, o sofrimento, ele é um sentimento como o amor, o ódio, a paixão ou outros sentimentos? Na realidade, o sofrimento não é um sentimento. Ele é um estado de espírito temporário. O sentimento de amor, por exemplo, é nato nosso. O sofrimento não. É um estágio de imaturidade espiritual. Então, é um estado de espírito temporário. À medida que nós formos efetivamente entendendo toda esta lógica espiritual, formos nos sintonizando cada vez mais com as leis divinas, nós entenderemos que as provas são necessárias. Certamente que nenhum de nós vence uma batalha sem luta, sem suor, sem sofrimento. Então, nós necessitamos disto para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. Então, o sofrimento não é um sentimento, ele é um estado de espírito temporário, ao qual todos nós, no estágio evolutivo ainda inferior, passamos. E a respeito de sofrer com resignação, há uma diferença entre sofrer com resignação e se acomodar no sofrimento pelo qual nós estamos passando? Nós temos que entender, Silvia, duas questões. O que é paciência? Existem dois tipos de paciência. A chamada paciência passiva e a paciência ativa. Então, todas as vezes que somos acometidos de uma situação, nós somos convidados a termos o quê? Paciência, resignação, aceitação. No entanto, existem situações na nossa vida em que a nossa inteligência, as lógicas do saber nos levariam a tomar atitudes que amenizassem as nossas dores e os nossos sofrimentos. Mas, pela preguiça, pela inércia, pelas nossas fraquezas íntimas, nós optamos por ficarmos apenas pacientes, passivos, inativos, esperando que as leis de Deus resolvam os nossos problemas, as nossas dores. E, na realidade, não estamos evoluindo, não estamos utilizando corretamente o saber. A paciência ou a resignação, elas devem ser o quê? Ativas. Apenas aceitando aquilo que nós não podemos mudar, mas agindo de maneira lógica, coerente, utilizando a nossa inteligência sempre nas condições em que nos cabe buscar amenizar as nossas dores e sofrimentos. E sempre chegaremos à conclusão que para amenizarmos as dores e os sofrimentos, nada melhor do que a prática salutar do bem, evoluirmos e fazermos o melhor que pudermos diante das realidades espirituais.
Rafael, dentro do espiritismo, a mediunidade, por exemplo, ela pode de alguma maneira ajudar ou amenizar os nossos sofrimentos morais? Sem sombra de dúvidas, Silvia. A ferramenta mediúnica, quando bem utilizada, que fique muito claro, quando nós buscamos estudá-la dentro das obras da codificação, sempre tendo em mente, mediunidade em si não é apenas os fenômenos. Nós precisamos, principalmente, estudarmos o lado moral, já que, para que nós sejamos bons médiuns, nós temos que agregar conhecimentos no intelecto e novos valores morais. E são justamente esta união de conhecimento e de valores morais que serão o grande sustentáculo para fazer com que nós venhamos a melhorar em todos os quesitos na intimidade de nossas almas. Ficaremos mais resignados, mais fortalecidos, entenderemos as razões de Deus, nos reconheceremos como espíritos imperfeitos, necessitados ainda de lapidação. E justamente a dor, o sofrimento moral, eles batem à nossa porta para nos lapidarem, para deixarem formas mais elevadas, mais belas, mais iluminadas no espírito imortal. Então, a mediunidade em si, quando bem utilizada, quando bem estudada, é uma grande ferramenta que nos auxilia e muito no nosso processo evolutivo e, consequentemente, para atenuar as nossas dores e sofrimentos. Rafael, qual que é a melhor maneira de amenizar, diminuir ou até acabar com o sofrimento? Tem alguma receita? A melhor receita, Silvio, para isso, sem sombra de dúvidas, é evoluir. Se nós quisermos efetivamente não termos dores e não termos sofrimentos, vamos buscar o único caminho que nos levará à felicidade real, que é evoluir. E diga-se de passagem, o caminho da evolução é um roteiro de felicidade. Deus é tão sábio, é tão bom conosco, que Ele nos colocou a felicidade como um atrativo para a evolução. Todas as vezes que nós começamos a nos direcionarmos no caminho do bem, no caminho da retidão, das boas ações, dos bons preceitos, nós começamos a nos aperceber que nós nos sentimos felizes, a consciência vai asserenando, ficamos mais tranquilos e nos percebemos que este é o caminho que nos foi traçado como roteiro. Então, para chegarmos à felicidade que todos nós, em sã consciência, almejamos, nós precisamos evoluir. E para evoluir, precisamos dois caminhos, o da intelectualidade e o da moralidade. Hoje, a natureza da Terra nos mostra que o nosso grande desafio, nós vivemos uma era de natureza moral. Por quê? Intelectualmente crescemos, avançamos, é muito claro se olharmos no mundo, a ciência avançou muito, temos hoje novas condições de vida, área da medicina e vários outros, mas no campo moral ainda estamos bastante retardatários. Então o nosso grande objetivo, o nosso grande obstáculo agora é avançarmos no campo da moralidade. Quando conseguimos equilibrar inteligência com moralidade, conseguiremos sentir essa essência divina que está dentro de cada um de nós. E nós vamos fazer agora o último intervalo. Você ligue para o telefone 3028 7122 e fale com o Maurício também no Facebook para concorrer ao CD do Momento Espírita. Agora nós vamos dar uma pausa e já voltamos com o último bloco. E nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita. Hoje nós estamos falando a respeito do sofrimento na visão espírita, mas o Maurício tem uma pergunta que chegou pelo telefone. Eu já vou passar para ele, que ele já vai esclarecer o telespectador. Bom, nos telefonaram aqui para o Presença Espírita perguntando que uma pessoa foi cremada, o corpo, né, foi cremado há 2 anos e as cinzas ainda estão guardadas no quarto, se tem algum problema.
tem algum problema se isso tem algum significado para as pessoas. A cinza em si é material, é matéria orgânica que foi queimada, porque se para aqueles que guardam a cinza, ali não está o ente querido, porque efetivamente não está, ali é matéria simplesmente, que nós não amamos, nós amamos aquilo que transcende a matéria, aquilo que vivenciava e que intelectualizava a matéria, que é o espírito, que hoje não está mais ali. Se for essa visão, a percepção, sem problema nenhum. Se aquilo for um objeto de culto, de adoração, se aquilo for um vínculo com o espírito, causa uma problemática, não só uma problemática emocional, psicológica para aqueles que estão aqui, mas também uma certa perturbação para aquele que já está no mundo espiritual e sabe que aquelas cinzas não têm significado absolutamente nenhum. Então, há que se questionar o porquê guardar as cinzas. Isso é um sinal de respeito, de carinho, sem problema nenhum. Se aquilo gera um certo vínculo emocional, há que se pensar o porquê desse vínculo emocional. Muitas das pessoas também nos perguntam sobre a cremação, se ela é lícita, se é possível. Se nós, efetivamente, ao desencarnarmos, ao morrermos, desencarnamos, sem problema nenhum. Chico Xavier traz a pergunta através de Emmanuel, é Emmanuel quem responde pela psicografia de Chico, e ele recomenda algo entre 48 e 72 horas, é um tempo médio onde a grande maioria das pessoas já se desvinculou do corpo físico, mas não há nenhum problema em se optar pela cremação, se é esse a finalidade que a família decide assim fazer após o decesso da vida orgânica de um ente querido, de um ente familiar. Rafael, nós podemos escolher o tipo de sofrimento, por exemplo, no mundo dos espíritos, antes de uma nova reencarnação. Nós podemos escolher as nossas provas, uma doença, por exemplo, que vai gerar um sofrimento agudo, ou uma situação na nossa história terrena que vai gerar um tipo de sofrimento. É nos dado essa oportunidade de escolher? Veja bem, Silvia, nós temos na condição nossa espiritual 3 tipos de reencarnações: a livre, a compulsória e a missionária. Todas as vezes que nós temos efetivamente condições intelecto-morais suficientes, nós participamos da reencarnação livre, que é esta que você nos relata agora. Ou seja, aquela encarnação que nós podemos sermos coparticipantes da escolha das provas. Efetivamente, junto com o nosso mentor espiritual, aqueles que conhecem a nossa intimidade espiritual, nós colocaremos para eles a nossa vontade, os nossos sentimentos, optando por certas provas, certas expiações. No entanto, eles sabem efetivamente qual é a nossa condição de resistir, de suportar e de vencer aquela prova. Por isso que se fala que o fardo nunca é maior do que a nossa capacidade de suportar. Deus não coloca fardos pesados sobre ombros fracos. Então, a prova, a enfermidade, a situação dolorosa, ela está colocada efetivamente na condição adequada ao nosso processo de suportar e vencê-la. Então, nós podemos, através da reencarnação livre, sermos coparticipantes da escolha das provas e daquilo que nós efetivamente vamos passar, como doenças, a nossa condição física, beleza ou não, situação financeira. Muitas das variáveis que hoje passamos é porque foi escolhido por nós mesmos no mundo espiritual antes de estarmos na escola terrena. E também na questão das dores e sofrimentos, nós temos no estágio evolutivo de provas e expiações 3 tipos de dores. A primeira delas é a chamada dor expiação. O que seria o nome expiação? É receber de volta aquilo que nós propiciamos no passado. Então, ela é uma dor de dentro para fora. É uma dor particular nossa. Muitos falam que a alma dói de algo que não entende o porquê. Certamente é um sentimento interior, é uma dor expiação, que vem lá de dentro para fora. O segundo tipo de dor é a chamada dor evolução. Ao contrário da primeira, ela não é uma dor propriamente nossa. Ela não é de dentro para fora, ela é exterior. Depende. Um parente nosso, um amigo, seja quem for, uma pessoa que convive conosco, uma pessoa com dificuldades, com problemas, mas que tem vínculos próximos conosco. Esse tipo de dor que essa pessoa gera, esse tipo de perturbação, acaba nos trazendo o quê? Algum tipo de sofrimento. Ele não é nosso propriamente disso,
mas nos traz efetivamente algum tipo de desconforto. E por que ela é uma dor evolução? Porque através dessa dor exterior, ela nos concede a oportunidade de exercitarmos a paciência, a perseverança, a capacidade do perdão, a caridade, a abnegação, o amor e vários das virtudes tão necessárias que nós precisamos ainda aprimorar. Então, nada melhor do que essas oportunidades reencarnatórias para evoluirmos em todos os quesitos. E o último tipo de dor é a chamada dor auxílio. É aquela que se manifesta através daquelas enfermidades que efetivamente conduzem a pessoa às necessidades mais primárias. De repente, ela era uma pessoa sadia, mas que era tomada ainda de orgulho, de egoísmo, de soberba, de prepotência, e de repente ela se vê privada da sua capacidade motora. Ela é dependente hoje de ajuda dos semelhantes e muitas das vezes daqueles aos quais ela até menosprezava. E por que é dor auxílio? Porque vai fazer ela refletir no real sentido da vida. Qual é o propósito da reencarnação? Qual o valor da matéria e quais são os valores do espírito? Então, ele aproveitando bem essas situações, trará ele a oportunidade, antes do desencarne, de reflexão e de mudança, para que quando retorne à verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, já esteja numa condição bem melhor do que estaria se não tivesse tido essa dor auxílio. Maurício, nós temos mais perguntas aí? Temos sim, Silvia. O Drico faz a seguinte pergunta: se a dor tem por objetivo nos lapidar e evoluir, então por que os tratamentos sempre focam o alívio da dor? A gente também não pode ter a noção de que a partir do momento ou à medida que vamos evoluindo e que as dores orgânicas, físicas, esses sofrimentos, eles deixam de ser necessários ou podem ser evitados, Deus nos oferece como ferramenta a inteligência para esse progresso, essa melhora. Então não é buscar a dor, e sim buscar o alívio da dor, porque a inteligência, a razão, aquilo que Jesus nos orientava de buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Mas vai ter sempre um limite da onde, a partir dali, a dor já não cessa, principalmente as dores de caráter moral. Então, ali é a dor aprendizado, é a dor resgate, é a dor reflexão. Então, claro que não é um conceito masoquista esse de que a dor sempre, quanto mais, melhor. De forma nenhuma. Nós devemos buscar todos os recursos para alívio, recursos lícitos para alívio da nossa dor. E entender que a partir de um momento onde já não há mais recursos, ali está então a providência divina nos oferecendo ferramenta para reflexão. Rafael, o que uma pessoa em sofrimento ela busca numa casa espírita? Quem faz diálogo fraterno, quem recebe as pessoas dentro da casa espírita, sabem as grandes dores do ser humano, né? As grandes dores da alma humana. Quando uma pessoa em sofrimento, quaisquer que sejam eles, sofrimentos na área material, na área do relacionamento, na área das doenças, na área de perdas prematuras de entes queridos, qualquer delas, busca uma casa espírita. O que ela quer, o que ela vai buscar da casa espírita, e a casa espírita pode ajudar no quê? Esta pergunta, Silvia, é muito importante para nós esclarecermos o real sentido, o real propósito de uma casa espírita. Ela pode ser três coisas. Ela pode ser um hospital, uma escola e uma oficina de trabalho. Num primeiro momento, a grandiosa maioria das pessoas, inclusive dos trabalhadores espíritas, optaram pela casa espírita como um hospital, para trazer o alívio das nossas dores, sejam físicas ou morais, atenuar o nosso sofrimento. É um primeiro momento em que nós entramos ali numa condição de enfermos, para recebermos o tratamento de enfermagem na área da medicina espiritual, os passes e tudo mais. Naquele primeiro momento, quando nós recebemos esse atendimento, nós começamos a recobrar a serenidade. Muitos obtêm a cura plena daquilo que foram buscar, mas temos que ter em mente uma questão. Se nós buscamos a casa espírita apenas como um hospital terreno, por exemplo, quando nós nos curamos no hospital terreno, qual que é a primeira coisa que a gente diz quando sai?
nunca mais eu quero voltar no hospital. Então nós não criamos vínculos com a casa espírita, porque em sua consciência ninguém quer ficar enfermo. Então nós temos que ter em mente que o grande propósito da casa espírita é a escola, é educar as almas, porque as dores nossas e os sofrimentos estão relacionados diretamente ao quê? À mente deseducada, aos valores éticos e morais desequilibrados. Então, quando nós buscamos a casa espírita como uma escola, ela nos concede a oportunidade da renovação moral, já que sempre as casas espíritas dotadas de bons trabalhadores, de bons médiuns, aquelas que buscam no estudo o aprimoramento, elas concedem àqueles que ali chegam o entendimento, os convidam ao aprendizado das obras da codificação, dos preceitos cristãos. Então, aquele que busca a casa espírita com o intuito de aprendizado, de escola, este sim é o maior beneficiário, porque ele recebe aquilo como um bálsamo para o entendimento, já que Jesus, como nos prometeu há mais de 2000 anos atrás, um consolador. E esse consolador é justamente a doutrina espírita, que vem nos trazer as verdades, a lógica da vida terrena e da vida espiritual. E o último preceito da casa espírita é oficina de trabalho. Para todos aqueles que certamente curaram as suas dores ou não, aqueles que buscaram como escola de aprendizado e hoje estão preparados e optam em oferecerem o seu conhecimento, a sua vontade, a sua dedicação para o aprendizado, eles têm a oportunidade de ali trabalharem, de ali exercerem as suas funções mediúnicas. Então, a casa espírita vai ser para ele a sua oficina de trabalho. Então, ela pode ser um hospital no primeiro momento, o grande propósito, uma escola e depois uma oficina de trabalho. Então, a casa espírita é muito importante, mas mais do que isto é nós entendermos o real propósito que ali estamos. E para encerrar, Rafael, que a gente está quase na hora do sorteio, o processo da morte em si, da desencarnação, ele gera sofrimento para o espírito? Jesus falava, aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então, se nós levamos uma vida totalmente material, buscamos apenas a matéria como nosso tesouro, não temos bons valores éticos e morais, estamos ligados a vícios, a paixões, consequentemente, não teremos a consciência tranquila. E no momento do desencarne, naqueles momentos que antecedem ou durante o processo de desligamento, nos trará, sem sombra de dúvidas, sofrimento. Naquele momento e depois no mundo espiritual. Mas para aquelas pessoas que já têm novos valores do real propósito da existência, que é a evolução, aquele que busca uma vida mais espiritual do que uma vida material, daquele que utiliza na prática da caridade, de fazer o bem, de buscar novos conhecimentos, novos valores éticos e morais, estar em sintonia com as leis de Deus, o desencarne é apenas uma transição entre o plano físico e o retorno para a verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Bom, agora a gente vai para o sorteio, Maurício. Então hoje nós estamos sorteando o CD Momento Espírita, volume 25, sobre a prece. Então vai ter uma boa oportunidade de escutar bons momentos de reflexão. E quem ganhou foi a Virgínia Salles. Parabéns, Virgínia, o teu CD estará à disposição na Feira do Livro Espírita, que acontece no Shopping Antártica, entrada pela Rua Santos Dumont. Um bom proveito aí com o seu CD. Obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço a você, Silvia, ao Maurício, a oportunidade do trabalho, a todos os nossos telespectadores que estão aí até às 11 horas nos ouvindo. Eu só tenho que agradecer a todos e desejar que Deus abençoe cada um de vocês com muita paz e muito amor no coração. E logo esse programa vai estar no YouTube, você poderá vê-lo novamente. Mas agora nós vamos nos despedindo. Semana que vem tem mais programa Presença Espírita ao vivo. Desejamos a todos um excelente transcorrer de semana. Fiquem com Deus e até o próximo programa.
Obrigado pela sua companhia, por estar conosco em mais um programa Presença Espírita. Desejamos a você uma excelente continuação de semana, muita paz e até o nosso próximo programa.